Vocês vejam que as especialidades vinculadas ao tratamento da condição da psique, da alma humana, vinculam-se na maior parte do tempo a anamneses do passado. As figuras parentais, o pai, a mãe, os avós, as histórias, as genealogias, as narrativas, os intrincamentos, as frustrações, os choques, os irmãos, as figuras familiares imediatas, as crises de ciúme, de competição, que depois vão se estender para outras perspectivas de outros âmbitos, como na escola, na faculdade, no trabalho, na profissão, enfim, a concentricidade desses círculos, aonde isso pode se expandir no futuro da nossa vida, é ilimitado, mas o elemento pivotal tem a ver com as figuras parentais mais viscerais, pai, mãe, e com o círculo familiar e com o que dali gera e de como a gente é visto, é interpretado, interpreta, se percebe sentido em relação a eles, é daí que vem. E vocês vejam que as ciências que tratam disso passam boa parte do seu dever de debulhamento para o descobrimento e a propositura de um acalmamento e de uma melhoria da vida, tentando entender, destrinchar o fenômeno do nosso passado e daquilo que ele produziu, não como dor tópica, mas como memória de sofrimento acumulado, guardado, trancafiado, fechado, sedimentado, transformado em fantasmas, em projeções, em impressões, em sensações angustiosas que acabam de tão poderosas, gerando transtornos na nossa maneira de pensar e, por fim, não só desestruturam boa parte dos nossos vínculos sociais, com as múltiplas fantasmagorias projetadas da nossa mente conturbada, mas também nos adoecem, produzem psicossomatizações as mais variadas, a gente frequentemente adoece do nosso próprio passado. E boa parte das nossas doenças e sofrimentos decorrem daí. E não somente isso, mas como eu disse anteriormente, e volto ao que eu afirmei, a história da civilização do Homo sapiens sapiens tem essa marca do peso angustioso, culposo, traumático, infelicitante, apavorante do passado. É por isso que em todas as civilizações planetárias, em todas as culturas, em todas as mitologias, em todas as estruturas religiosas, culticas, em todas as formulações espirituais, lida-se, sobretudo, com o passado. É por causa disso que quaquilhões de criaturas foram imoladas, litros e litros oceânicos de sangue foram derramados nos altares, oferendas, sacrifícios, tentativas de apaziguamento das divindades, todas essas vinculadas, portanto, ao passado, porque sem o passado, ninguém nem tem a preocupação de apaziguar as divindades, ou pseudodivindades, ou as deidades, ou as figuras projetadas como sendo as de poderes maiores do que o nosso, de dimensões outras, todavia, fiscalizantemente vigilantes e conhecedoras da nossa existência. Ninguém tem essa preocupação antecipada, a não ser por causa do latejamento angustioso, constante,
frequente, recorrente, insistente e adoecedor do passado. E cada um de nós aqui, sem nenhuma exceção, tem que concordar com isso, porque ninguém aqui é Adão, que nasceu sem umbigo, sem pai, nem mãe, nem sogra, nem essas memórias dos irmãos traumatizantes, mas dele para frente, todo mundo tem uma história do passado. Não importa como, nem o grau, nem o nível do que a gente chame de trauma, de desaventurança, de perda, de machucaduras, de distratos, de rejeições, de abandonos, de orfandades de pais vivos ou não, seja o que seja, qualquer que seja a natureza da acumulação existencial, histórica, emocional da vida da gente, carrega essa gambiarra sem fim do passado. Vocês vejam os cultos contemporâneos. Todos eles se ancoram no pavor, no pânico, na fobia humana em relação à possibilidade de que o passado deixe consequências horrorosamente amaldiçoadoras na vida da gente. Do que uma avó fazia, um avô, do que o pai, do que a mãe praticavam, as tais das maldições hereditárias, que geram um lucro extraordinário, os pecados com as suas indulgências, os chamados sacrifícios em dinheiro, que são os dízimos colocados nos altares, é sempre apaziguamento pelo que se fez no passado e, pior ainda, projeta-se uma espécie de negociação e barganha com Deus para que Ele se agrade de nós antecipadamente, porque pagamos dívidas antigas e fizemos calções futuros numa barganha silenciosa, mas que muita gente faz com Ele o tempo todo e nem percebe. E aí eu poderia falar até amanhã de manhã sobre isso, porque é acerca disso que praticamente a história humana acontece em torno disso tudo. Por que que os palestinos estão sendo bombardeados, chacinados e há um holocausto em curso? Pelo passado. É ódio que vem de 4.000 anos atrás, entre Sara e Agar, Agar e Sara, Abraão no meio, trisal, patriarcal, conflitos os mais variados, Esaú e Jacó, Ismael e Isaque, ódio em todas aquelas regiões, vem um acumulado histórico. Se a gente tivesse tempo para contar, teríamos que pedir dias de narrativas, porque é uma acumulação horrorosa de passado perverso. Você vê lá o Putin com a Ucrânia. O que é aquilo? Passado. Remeter-se ao fato de que ele se sente um novo czar, gostaria de unificar a Rússia do tempo do Império Czarista. E aí, anos e anos depois, com uma geopolítica totalmente alterada, ele quer estabelecer isso e começa um papo atômico para fazer isso. Vocês vejam a força do passado. Aqui no nosso meio, no nosso ambiente, para não entrarmos em detalhes que são mais sensíveis para algumas pessoas, quase tudo que nos acontece
vem sob a argumentação de como o passado aconteceu. E não foi há muito tempo atrás, não. Talvez há muito menos tempo do que a gente imagina. São passados que são convenientemente exacerbados para gerarem aquele volume energético de ódio, para nos colocar impulsionadamente numa ação desejada de enfrentamento, conflito, guerra e contraposição de uns para com os outros, que é agrado de uma determinada elite de acordo com os seus interesses, e nós somos apenas os peões dessa manipulação do passado. Pois bem, o Novo Testamento, para não falar da Bíblia toda, mas vamos falar então rapidamente da Bíblia toda. A Bíblia é um livro que carrega mais ou menos 80% das suas narrativas vinculadas ao passado. É tudo verbo no passado, é o que foi, é o que fez. Por que tantos sacrifícios? É o pecado. Porque tanta necessidade de aplacamento e pacificação de Deus através dos aspectos rituais e culticos, do derramamento de sangue nos altares de Israel. O que é isso, senão a vigência, a latência, a pulsação, a angústia e a não solução que o coração humano carrega acerca do seu próprio passado, ou da sua família. Aí você vê o que esse passado tem de poder de transtornar a existência. Transtorna a existência de terceiros nos interpretando por causa do nosso passado, ou por causa do passado deles em relação a nós, ou nós nos transtornamos profundamente por causa do passado de outros em relação a gente, quando a gente não tinha nenhum poder de participar em qualquer natureza de protagonismo relacional, mas os pais eram indiferentes, duros, ou perversos, ou inafetivos, ou implacáveis, ou distantes, ou egocêntricos, ou narcisistas, não nos enxergaram, nos invisibilizaram, e a gente carrega permanentemente um vazio de não solução, apavorantemente angustioso no coração, e tudo tem a ver com o passado, que já não é, mas nunca deixa de ser. A coisa mais horrorosa do passado é que ele passa, mas não vai. Do ponto de vista da linearidade cronológica, física, espaço-temporal, passou. E a gente diz, mas eu não posso fazer mais nada, ir lá e consertar. Quem me dera poderia ir consertar. Eu iria e consertaria. Mas como é uma impossibilidade fazer essa viagem no tempo para trás, para o passado, então a gente transforma o que aconteceu no passado como história hoje num acontecimento de sofrimento vigente. A dor até passou. A dor até passou. Os 6 milhões de judeus que sofreram o Holocausto, eu conheço muitos ainda vivos, idosíssimos, que conversam naturalmente com você e a dor passou. Mas o sofrimento, não. O trauma, a memória, a raiva, a vingança, o troco, o acerto de contas, a cobrança pessoal, de dizer, eu não posso fazer de conta que tudo isso não aconteceu, um aprisionamento, um ancoramento justicista
na perspectiva de voltar para fazer algum tipo de validação superior em relação a quem eventualmente me humilhou. Ou quando não seja esse o caso, quando tem a ver apenas com os nossos percalços, dores, falhas, pecados, equívocos, coisas que fizemos e que constatamos que eram mais do que equívocos, eram erros dramáticos que a gente cometeu, não apenas contra nós, mas afetando eventualmente outros, vários outros, muitos outros, dependendo do alcance. Todos podem ter sobrevivido, mas o coração de algumas pessoas não largam essa dor nem esse sofrimento sobre hipótese nenhuma. É o que acaba ficando classificado como trauma. É o tal do pós-traumático, que é praticamente o estado no qual a maioria de nós existe em alguma natureza ou numa multiformidade de manifestação de pós-traumáticos tão variados que a gente nem avalia, entra tudo num combo só de agonia no ser. E ninguém consegue nem separar uma coisa da outra. Mas a Bíblia, como eu dizia, vem carregada de todas essas histórias e o passado tem um poder extraordinário em todas as narrativas. Agora, o mais maravilhoso no meio de tudo isso, que não é maravilhoso, é trágico, mas no meio desse trágico tem uma realidade estupefaciente e maravilhosa na sua manifestação. É que surge aquele que já é batizado no ventre da mãe, na colisão do Big Bang, no útero de sua mãe, quando houve uma colisão misteriosa entre um óvulo dela e um ente divino, e ele explode, e quem fala com a mãe dele diz: tu vais colocar o nome nele de Jesus, porque significa ele salvará o povo do seu passado, do seu pecado. Ele veio para quebrar esse karma. Não é para desmemoriar-nos, nem causar nenhuma forma de amnésia, nem abobalhar a nossa cognitividade no que diz respeito à recuperação factual do que experimentamos e vivemos e conhecemos, sentimos, sofremos um dia, nos dolorimos por aquilo tudo, mas ele vem e diz: perdoados estão os teus pecados. Quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, essa é a morte do passado. Não me desmemoria, não me gera amnésia, eu não me desrecordo do que houve, das tramas, nem tampouco da dor. Mas quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, ele arranca o sofrimento que virou gestação e gravidez patológica na minha mente, crescendo, se expandindo, se negando a cessar, num mecanismo tão horroroso, ambíguo e ambivalente, que a gente até toma consciência, mas se nega a parar o processo,
porque fica como quem está traindo o que fez ou o que contra ele fizeram, ou contra a família fizeram, ou no conjunto das coisas perturbadoras foram feitas, e se você não enfiar a mão no inenfiável que é o passado, mas você diz que não consegue a si mesmo, não desiste, e mantém o sofrimento absurdo de tentar curar aquilo, como se você tivesse o poder cirúrgico, ou de cortar, ou de suprimir, ou de apagar, ou de descriar, ou de não fazer acontecer, sabendo que nada disso é possível, mas loucamente mantém esse estado de coisas alimentando um sofrimento que não para nunca e destrói a sua vida, seu futuro, suas possibilidades, suas potências, suas capacidades, seus sonhos, seu olhar para diante. Jesus é infinitamente mais chocante do que vocês podem imaginar. Pega os culpados, ou os acusados de o serem sem o que fossem. Os evangelhos são acerca disso o tempo todo. Estão perdoados os teus pecados. Vai, não peques mais. Ou dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Ou a expressão poética, ele afastou de si mesmo as nossas transgressões, como quem as sepulta na fossa das Marianas, no lugar mais profundo dos mares, distante dele próprio. Mas as afirmações mais veementes são aquelas que dizem: está pago, está consumado, está pagado. E quando ele passa, e João o Batista o vê, e fica tomado pela alegria daquela revelação de o perceber, diz aos que o assistiam: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o passado, a dor, o trauma, o sofrimento, a alimentação do processo de tal sofrimento, tira, e usa um verbo numa expressão de presente contínuo, significando tirou, tira hoje e tirará sempre. Ou seja, ele chega para lidar com o que ainda não é, com o que hoje está em processo de ser ou não ser, dependendo das nossas escolhas todo dia, toda hora, o tempo todo, mas que tem uma força de influência poderosa, não do futuro, mas definitivamente esmagadora do passado sobre nós. Todo mundo aqui sofre de passado. E o passado é uma coisa tão violenta que quando você abre, por exemplo, aqui no apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, num dos textos mais gloriosos de beleza, de assertividade, da manifestação de Deus conosco, presente em nosso favor, quando ele começa no capítulo 8, no verso 31, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele menciona uma quantidade enorme de coisas. Ele diz: olha, se Deus é por nós, que acusação pode prevalecer contra nós? Se Deus é por nós, que condenação pode prevalecer contra nós? Se Deus é por nós,
quem pode provocar separação entre ele e nós? E para cada uma dessas perguntas, a resposta à questão retórica é ninguém nem nada. Todavia, quando você vai um pouco mais adiante, depois de quem nos separará do amor de Cristo, há uma quantidade de perguntas, de alternativas potenciais, de meios de separação da gente de Deus, da experiência de Deus em nós. Porque em momento algum Paulo está falando da separação de Deus em relação a nós, mas da nossa experiência aqui no coração em relação a Deus para nós. Aí ele dá uma lista dizendo, será tribulação? E a resposta é não. Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. A resposta é não necessariamente. Essas coisas não carregam o poder de criar nenhuma separação entre Deus e nós, e nem tampouco tem o poder de, em havendo fé, raiz, ancoramento do ser na realidade do amor de Deus por nós, tampouco carregam em si o poder de nos fazerem pensar que nós estamos separados de Deus por causa de tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas e daí? O que Paulo está dizendo é assim mesmo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Nenhuma dessas coisas é problema. Nenhuma dessas coisas é problema, nem tribulação, nem angústia. Às vezes a pessoa fica angustiada, acho que Deus me deixou porque eu estou angustiado. Para com isso, cara. Hormônio angustia, um dia melancólico angustia, uma canção que veio do vizinho angustia. Qualquer outra coisa, tem 1 trilhão de convergências de natureza sindrômica que podem produzir sentimentos que a gente não sabe nem de onde estão latejando na alma da gente. Para com a bobagem da emoção e do sentimento da angústia, por exemplo, ou da perseguição que acontece, não necessariamente por causa de mim, porque o outro é doido mesmo. O invejoso é doente, me odeia não por causa de mim, mas por causa dele próprio, que está entupido de ódio vazante e descarrega. E acontece de ser contra mim também. E fome só não dá em poste de ferro, ou nudez, ou perigo, ou ameaça de morte, ou circunstância, ou assalto, ou espada. Pode acontecer com qualquer um e significa o quê? Em relação a Deus, de acordo com Paulo, absolutamente nada. Quem nos separará? Nenhuma dessas coisas. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu olho para além das circunstâncias e vejo que tem um amor constante, ininterrupto, na minha direção, inabalável, intranstornável, irreversível, contínuo, chancelado, declarado, penhorado em meu favor,
marcado no meu peito, que define a minha inseparabilidade absoluta dele. Porque isso tudo acontece não porque eu o amei, mas porque ele me amou primeiro. E é absolutamente fiel à determinação desse próprio amor dele para com as criaturas que, na sua relatividade absoluta, desejam receber favores imerecidos, graça, compaixão, misericórdia, acolhimento, bondade divina na sua direção, não por causa de sua justiça própria, mas porque as misericórdias dele vão de eternidade a eternidade, não tem fim, são loucas, absurdas, incompreensíveis. O amor dele é inexplicável e ele é totalmente absurdo na manifestação desse amor dedicado. Quem nos separará? Aí, Paulo, no verso 38, diz, porque eu estou bem certo, não é pouco, não, é totalmente certo, de que nem morte, todo mundo aqui vai morrer. Mas Paulo diz que a morte morreu. Ele diz em 1 Coríntios, que agora a morte é um legado nosso, tanto a morte como a vida, as coisas do presente e as do porvir. A morte não mata mais. No dia que vocês ouvirem falar que eu morri, não deve ser daqui a 100 anos, é muito mais curto esse tempinho, é uma regressiva que eu faço com toda a lucidez e paz e alegria, porque o que me aguarda é glória peremptoriamente manifesta em meu favor, as coisas que os olhos nunca ouviram, os ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam e é para lá que eu estou indo. E dia a dia eu sou absorvido nisso. A morte não me separa, nem a vida. Eu não tenho medo de viver, seja lá o que seja. Eu já vivi um montão para trás. Muitas vidas numa só, mas eu sei que eu ainda vou viver muito e eu não tenho medo de nada que me possa vir. Faz parte. Nada me separa desse amor. Nem anjos, demônios, alienígenas, seres multiversicos, de qualquer que seja a natureza, ou de dimensão civilizatória, nada pode me separar deste amor. Nem estruturas e principados, federações de principados, de dimensões e de criaturas de outros níveis e de outros universos, nem coisas do presente, nem Putins, nem... Não vou falar nada. Putin evoca uma coisa que acaba lembrando de parto, né? Putin nasceu porque alguém o pariu. Putin. Quem te pariu, meu querido irmão, amado, quem te pariu? Nem coisas do presente, nem principados, nem coisas do porvir. E olha que o que vem por aí, nenhuma ficção concebeu até agora. Mas eu estou preocupado com o que vem por aí, ao contrário, a minha mulher sabe que uma das razões pelas quais eu peço longevidade é para estar aqui, tanto mais quanto a coisa fique difícil, porque eu sei que Deus me deu uma mente e um coração preparados para enfrentar o absurdo, o impensável. Tem uma estrutura, tem um enervamento, tem uma rigidez,
tem um carnegão, tem um âmago, tem uma raiz plantada na eternidade que Ele colocou em mim, que não teme qualquer que seja o porvir. Coisas que virão ainda, coisas do presente, coisas do porvir, nem poderes de todas as naturezas, fenomenologias cósmicas, transcósmicas, energias poderosas, avassaladoras, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem alturas, significando não apenas altitudes, mas alturas significando aquilo que de tão elevado como projeção cognitiva, ou de pensamento, ou de construção, transcenda ao meu entendimento, mas eu não tenho nenhum problema com nada disso, porque eu sei em quem eu tenho crido e que eu sou inafastável, mesmo em relação àquilo que eu possa não compreender, nem profundidades, de qualquer que seja a natureza psicológica, existencial, abismal, nada pode me separar, nem qualquer outra criatura que apareça de qualquer dimensão, com a cara que vier, com o poder que carregue, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso deveria evocar um amém. Não, esse aí, meu Deus, é de uma xoxice que não vale nem a pena pedir. Esqueçam que eu pedi para vocês dizerem amém. Não envergonhem o significado de amém, nem de nada, mas se alguém tiver um amém verdadeiro para dar, dê agora. Amém! Aleluia! Nada. Sabe o que? Exceto o passado. Vocês viram que tudo isso foi mencionado aqui, mas não tem uma única alusão ao passado. Porque o passado não pode me separar do amor de Deus por mim, porque já se disse que o que poderia, Cristo já pagou do meu passado. O problema não está no amor de Deus para comigo, está na minha resposta ao amor de Deus por causa do passado, do meu passado. Deus está resolvido em relação ao meu passado, sempre esteve. Aliás, o universo já foi criado sob o signo da solução do passado. Antes que o passado fosse uma realidade que tivesse passado para quem quer que fosse, o Novo Testamento diz em 3 ocasiões que o Cordeiro de Deus foi imolado em nosso favor e de toda a criação, desde antes que houvesse mundo, universo, cosmos, matéria de qualquer natureza, já estava tudo pago, tudo perdoado. O problema não é o que Deus fez ou faz em nosso favor, o problema é aquilo que a gente não consegue se apropriar para nós. E o extraordinário, chocante e paradoxal é que é mais fácil a gente se apropriar de todas essas afirmações que aqui dizem que em Cristo Jesus não podem nos separar do amor de Deus, do que lidar com o que explicitamente foi o que Jesus veio fazer. Por que a cruz se ergueu? Do ponto de vista da linearidade do espaço-tempo, sobretudo por causa do passado. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, levando Ele mesmo na cruz todas as nossas transgressões. Carregou sobre Ele tudo aquilo que é descrito como produção da gente contra nós mesmos e contra a vida. Ele, porém, levou sobre si e disse: acabou. E aquilo que é mais peremptório na mensagem do Evangelho de Jesus,
que essa certeza de que está tudo pago e que os meus pecados e os teus estão perdoados. Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa garantia fundamental, essencial e incomparável que nos é dada, que é transformada em cruz, em desgraça, em maldição, em perversidade humana contra o amor divino, mas que está garantida e que foi vencida e chancelada pela ressurreição dos mortos em Cristo. Isso a gente não consegue se apropriar, porque se a gente se apropriasse, o nosso nível de saúde humana, mental, emocional, espiritual, histórica, de todos os níveis, seria completamente outro. A gente andaria desassombrado. Porque a maior parte dos nossos medos decorrem das nossas inseguranças do passado. Culpa. E se ele voltar para acertar contas? E se Deus me perdoou, mas as coisas que ficarem para trás me perseguirem para sempre? E você fica fazendo uma gestão o tempo todo do que pode estar vindo, você não sabe nem o que é, mas altera toda a sua existência. Proíbe você de acolher o amor hoje, a graça hoje. A mãe perversa de ontem impede você de enxergar os amores maternos de agora. O pai que rejeitou você parece que bloqueia você e impede de acolher os amores ofertados sinceramente a você hoje, na mesma qualidade ou de uma qualidade até muito superior do que a figura original jamais teria para lhe dar. Mas você se sente traindo, não sabe nem ao que se acolher, se abraçar, agradecer, seguir e for feliz. Eu vejo um dos exemplos mais chocantes, que são homens e mulheres, mas especialmente mulheres, que foram muito felizes com alguém durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, e a pessoa faleceu. E aí esses indivíduos assumem um luto eterno. Pode passar quem passar na frente dessa pessoa. Pode vir uma figura divina de amor, de acolhimento, do ponto de vista marital, conjugal, de oferta, mas a pessoa ficou vinculada para sempre a uma fidelidade que já não existe do ponto de vista histórico concreto, mas na emocionalidade há uma conjugalidade em estado de sofrência contínua que impede você de se abrir para qualquer outra alternativa, de se deixar surpreender pela alegria em algum outro momento da vida. O passado. Aí eu não cheguei ainda nem em 30% do que eu queria falar, mas eu vou parar. É sério. Porque eu ainda nem comecei. Mas só para eu conseguir terminar minimamente, eu queria que você lembrasse comigo do que Paulo diz aos Filipenses, quando ele, depois de falar do que ele fez, e dentre as coisas que ele fez no passado, ele matou. A gente não pensa em Paulo como um cara que matou, né? Mas ele diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que ele matou, que ele mandou matar, foi o mínimo. Foi um doicode do Sinédrio de Jerusalém. Perseguiu, torturava, obrigava
discípulos de Jesus a blasfemar, tratava-os com uma insolência, uma impertinência indizível, e chamava aquilo de meu culto. Como ele mesmo diz aos Filipenses, considerava que aquilo era a manifestação do meu zelo e do meu amor por Deus, maltratar aquele tipo de gente que se confessava discípula do Evangelho. Aí depois de dizer isso tudo, ele diz, mas eu alcancei graça. Aí essa história inteira cabe em 5 versículos, mas eu alcancei graça e mantive comunhão com o que Cristo fez por mim na cruz, comunhão com os seus sofrimentos em meu favor. E aceitei o poder da ressurreição, que arrancou de mim todo o peso e poder de passado. Está tudo consumado. Aí ele prossegue dizendo, portanto, está no capítulo 3 de Filipenses, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam. Olha quanta coisa para trás ficou. Não tem ninguém aqui com esse histórico. Vocês são todos inocentes, noviços e noviças, nem rebeldes são, comparado com Paulo. No entanto, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para o alvo. Eu preciso aprender a esquecer as coisas que para trás de mim ficam. Sem nenhum processo de desmemoriamento, eu preciso esquecer da validação e do chancelamento do meu compromisso com um sofrimento que quer se tornar perene, adubado, anelado, aninhado, guardado e tratado como bem precioso dentro da minha vida, porque se eu fizer assim, ninguém pode me salvar de mim mesmo. Esquecendo-me. Você consegue fazer esse exercício de esquecer, de perdoar? Às vezes a gente tem que perdoar. Quando nós fomos objeto da agressão, dos maus tratos, da rejeição, do trauma, dos pisoteamentos, a gente se volta e perdoa, 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 perdoa tudo, perdoa todos. Perdoa o mundo. Para poder andar leve e limpo, lavado, solto e só dos fantasmas, quaisquer que sejam eles. Só o perdão deixa você com essa leveza e solitude de identidade para se reconstruir novo na presença de Deus. Perdão. Eu perdoo. E eu também me perdoo porque Ele me perdoou. Portanto, já não há nada contra mim e não é o desenvolvimento de um estado de psicopatia. Não é. É tudo grave, foi grave, eu sei que foi, mas eu estou perdoado. Eu perdoei, me perdoei, fui perdoado e o passado ficou para trás. E eu não o alimento nenhum dia, não tem nenhum dia que eu viva para lambê-lo, para dizer, olha, faz tempo que a gente não conversa, volta aqui porque eu tenho algumas coisas para confessar mais a ti sobre o que eu fiz. Não, acabou! Esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo é outro. É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
é ganhar a mente de Cristo. O prêmio é me tornar um Jesusinho de Deus andando neste mundo. O prêmio é olhar adiante e saber que a minha vocação é de cristificação, é me tornar um Cristo de Deus. À medida em que eu cresça, amadureça, evolua, tudo isso vai crescendo em mim. Não é num instante, é gradativo, é como a vida, mas eu prossigo para o alvo. Qualquer retroação é só para manobrar e prosseguir, porque eu não tenho mais caminho de retrocesso, é para o alvo. E aí, sobre isso a gente podia falar para sempre, mas eu quero só concluir lendo um outro textinho, que está aqui em Hebreus, num texto que eu particularmente acho lindo, quando o escritor de Hebreus diz que Deus não lida com nenhum outro tempo, hora ou condição que não seja com o dia chamado hoje. Hoje. E aqui ele afirma que o nosso chamado é para hoje. Hoje é o dia. Ontem já não é, o futuro não chegou, mas hoje é. E eu vivo hoje. Há uma convocação de uma existencialidade visceral e radical para viver o dia de hoje. Perdoado, pacificado, coberto, resolvido, solucionado. E se eu quiser, destraumatizado. Eu tenho uma quantidade de coisas que poderiam ter se transformado em traumas perenes na minha vida, mas onde eles estão? Eu os larguei, eles morreram de fome na história da minha vida. Eu perdi um filho num atropelamento, onde eu não estava, mas algumas pessoas que estão aqui hoje, minha filha Bruna, que estava aqui hoje, estava lá no dia que o Lucas foi atropelado. Eu conheço a maioria dos pais que tem um filho que foi atropelado e ficam imaginando como é que ele foi atropelado, aí ficam querendo saber. Eu poderia perguntar minuciosamente a Bruno, o que você lembra? Ou do Davi, ou da Juliana, que estava no carro. Nunca perguntei. Agora, há 20 e tantos anos depois, passando no lugar com meu filho Davi, falei, foi aqui, né? Ele falou, foi ali, pai, a 50 metros de distância. Aí ele falou, você quer saber como é que foi? Eu falei, só se você quiser contar, porque para mim isso está tudo resolvido, não muda nada. E eu assisto filme com gente sendo atropelada, vejo na rua gente jogada para o alto, o corpo subindo, caindo mole, tal. Eu lembro do meu filho? Não. Não tem um trauma disso e, sinceramente, deixa eu falar, não pensem que é arrogância, não. Minha mulher está aqui para testemunhar, eu não seria tão mentiroso para vir aqui falar isso. Eu não tenho trauma de nada. Quem me dera tivesse uma baratinha para eu dizer, eu tenho trauma de barata. Não tenho, nem de barata, nem de cobra, nem de gambá, nem de onça, nem de gente, nem de ninguém, nem de assaltante, nem de bandido, nem de político, que é um grande trauma, nada disso. Não tenho trauma de ninguém. Não tem nada mais maravilhoso do que você viver praticamente destraumatizado. Aí alguém diria, não é que você não foi minucioso demais ainda com você? Meu filho, minha filha, eu sei o que eu estou te dizendo. Cheguei aqui, com a graça de Deus, aos 70 anos de idade, limpo. Memória de nada,
trilhões de traições, de decepções, disso, daquilo. Sabe o que ficou na minha memória? Nada. Eu não me esqueço das ocorrências históricas, mas elas não carregam e não imputam às memórias das quais eu não me esqueço nenhuma emoção, nenhum sentimento. Por isso, conquanto eu não me esqueça de tais memórias, eu não me lembro delas, porque elas ficaram dessignificadas pela falta de emoção traumatizada. Ai, que leveza, dá até para morrer em paz, agorinha. E para viver com poder, com alegria, sem medo de existir. Hoje é o dia, sobremodo oportuno. Portanto, não endureças hoje, ouvindo essa palavra, o teu coração. Não alimentes isso na tua alma. E o texto de Hebreus 3 prossegue dizendo que ele chama de hoje esse dia de agora, esse instante de chance de apropriação que cada um está tendo aqui, a fim de que nenhum de nós, pela falta de apropriação em fé, entendeu, se aproprie, compreendeu, tome posse, discerniu, é para você, não negligencie, do contrário, o seu coração vai ficando endurecido, você perde a possibilidade de tomar posse de tanta oferta de graça que lhe é dada, como está sendo dada agora. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Hoje, portanto, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque este é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. O que você vai fazer? Mergulhando de cabeça no passado, só se for porque você decidiu que não quer viver, não quer se levantar, não quer dessofrer, não quer aprender a graça de ser feliz, perdoando, sendo perdoado, sabendo que já foi. Você não perde nenhuma capacidade cognitiva, mas você fica completamente livre dos transtornos adulados e aninhados, dos traumas que nada mais querem do que lullabies. Peninha, auto-vitimização, dizendo, ai de mim, por quê? Meu Deus, eu podia ter dado a sorte de nascer numa casa melhor, uma família melhor, com uma mãe melhor, com um pai melhor, com condições sociais melhores, um país melhor. Por que o Brasil? Por que não verdade? Cara, o Elon Musk está aí te convidando para ir para Marte. Vai para lá. Talvez lá seja o teu lugar, porque aqui, você até aqui não aprendeu a viver. O que eu teria muito mais a falar, eu creio que o Espírito Santo vai dizer a você. Eu paro aqui.